Olá pessoal, dando continuidade agora a um dos pontos da nossa V2 também, a gente vai estudar hoje sobre os sistemas ofensivos e defensivos do handball, tá ok? Então, no caso, inicialmente a gente vai começar com o sistema defensivo. Deixa eu aqui só espelhar minha tela para que vocês possam acompanhar juntamente comigo. Então, aqui é a nossa aula de sistema defensivo, né, no handball. Só um segundo. Ok. Então, dentro do sistema defensivo do handball, a gente vai compreender principalmente como é que ele se estrutura. Então, o sistema defensivo, né? O resultado final de um jogo de handball, ele depende diretamente do êxito do jogador de defesa. Então, é aquela história, você tem que ter sempre um equilíbrio entre o processo de ataque, entre o seu sistema defensivo e o seu sistema ofensivo. Às vezes a equipe ela tem um sistema ofensivo bastante eficaz, efetivo, né? E o sistema defensivo nem tanto. Então, no jogo de handball acaba que tanto você faz muitos gols como também leva bastante. Então, o equilíbrio ele é imprescindível e pode às vezes determinar o resultado final de uma partida de handball, seja positivo ou negativo, né, para a equipe. Então, os defensores dependem da iniciativa dos atacantes para poderem agir. Por que eu digo isso? Em situações anteriores a gente estava comentando, em determinados momentos do jogo, tem atletas que são específicos do ataque e tem atletas que são específicos da defesa. E no handball, o processo de substituição ele é contínuo e limitado. Então, às vezes a equipe recupera a posse de bola, alguns atletas que estavam no processo de defesa ou no sistema defensivo saem da quadra, entram atletas lá que vão atacar, realizar o sistema ofensivo ou o ataque ou contra-ataque, tá bom? Então a defesa ela depende também do ataque, porque às vezes se essa equipe que ia atacar, que tinha feito a troca desses atletas, ela perder a posse de bola, eles têm que achar o meio mais rápido desses atletas que são às vezes só específicos do ataque, sair da quadra para entrar os jogadores da defesa. Entrando esses jogadores da defesa, eles conseguem realizar o papel deles, a qual eles são mais eficazes, tá bom? Então, o primeiro movimento, né, ofensivo, né, ao primeiro movimento ofensivo, desculpa, deverão os defensores partir com decisão para neutralizar o adversário. E aí, muitas das vezes, dependendo da situação, a única forma de neutralizar o adversário, imagina, minutos finais da partida, é causando uma falta, tá bom? Vocês já viram isso em vários esportes, como futebol, tá bom? Principalmente, é o maior exemplo. Então, após essa detecção desse ato da equipe adversária, ele tem que ir com decisão de neutralizar o adversário. Se conseguir realizar um processo defensivo bem efetivo, beleza, não vai ser preciso realizar isso. Agora, se às vezes a equipe está em inferioridade numérica, né, menos atletas na defesa do que menos atletas do que os atletas que estão atacando, então vai ficar em inferioridade, o sistema defensivo vai ficar prejudicado, consequentemente pode haver aí uma pontuação ou um gol realizado pela equipe adversária. Bem, isso tudo para que vocês possam compreender, primeiro, o tanto que eu tenho que compreender do sistema defensivo, o quanto eu devo compreender e como devo montar o meu sistema defensivo, né? Então, e é claro, isso aqui tudo passado para os alunos ou atletas. Um bom trabalho defensivo permitirá sempre bons contra-ataques. Então é aquela história. O ataque sempre vai depender de uma boa defesa, tá bom? Porque imagina a equipe A e a equipe B. A equipe B está atacando. Se minha equipe é uma boa defensora, ela vai conseguir recuperar o que a gente chama de posse de bola. Ela vai ficar com a bola. E isso vai permitir com que a minha equipe que recuperou essa posse de bola consiga realizar um bom contra-ataque. Tá bom? E aí, é claro, fatores se vai ser gol ou não, aí depende de várias situações. Tá bom? Então, uma boa defesa, né? Forte, vibrante, que
constitui assim um suporte moral, tá bom? Favorecendo psicologicamente, estimulando a equipe, tá bom? Para ter confiança nas suas próprias forças. Então, vocês vão perceber que se você assistir no YouTube qualquer partida de handball, a equipe ela vibra bastante, o goleiro vibra bastante quando realiza uma defesa. Por quê? Para levantar a moral e, consequente, a equipe se sentir psicologicamente mais estimulada. É aquela ideia de ir acima do 100%, né? Você está numa situação psicológica favorável, você consegue dar mais. Entendeu? Então, a defesa, né? Defender significa cooperação. Seria a palavra-chave, um dos aspectos mais importantes do processo de defesa. Lembre-se, nós temos dois tipos de sistemas: sistema defensivo, sistema ofensivo. Para que minha equipe seja ou possua mais situações de ataque, eu tenho que ter uma boa defesa. E uma boa defesa exige que os meus atletas, os meus alunos, seja qual a situação for, né, tenham uma boa cooperação, porque uma boa cooperação vai fazer com que cada um desempenhe seu papel da melhor forma, atue durante o jogo da melhor forma, e há também a questão do desgaste energético vai ser menor durante a partida. Por que, Kleber, que você coloca isso? Cooperação é todos agindo. Se às vezes um atleta vai ter que agir mais do que outro, ele vai se desgastar muito mais do que aquele outro colega que não está cooperando tanto, seja, é claro, nas duas situações que eu comentei, ou na defesa ou no ataque. Então, palavra-chave: defender significa cooperar, cooperação, tá bom? E aí, como caracterização segundo o Zamberlan, né, nós temos aqui técnicas que são aplicadas tanto no momento ofensivo como no momento defensivo, tá bom? Então, uma técnica defensiva do handball são gestos individuais que são específicos do handball, que são utilizados para o desenvolvimento do jogo na defesa. É um gesto, um ato corporal que é executado primeiro na situação de defesa, segundo que é específico do handball. Então, nós temos aí a técnica defensiva do handball, nós temos a tática defensiva do handball, ok? Então, e é claro, para que vocês possam até compreender a própria terminologia técnica e tática. Técnica, ela é individual, tá bom? Ok? E a tática, ela pode ser conjunta ou individual, tá bom? Então, tática defensiva do handball é uma ação conjunta ou individual que se realiza com o intuito de não permitir que o ataque adversário finalize com sucesso, ok? É a distribuição de forma organizada dos jogadores de uma equipe, seja na zona de defesa, né, ou no ataque também, com o intuito de não permitir que o ataque adversário finalize com sucesso. Então, essa daí é uma caracterização, primeiro, do sistema defensivo. As duas situações de atuação do sistema defensivo têm a ver com técnica, têm a ver com tática, que vai muito do individualismo, daquela técnica pessoal do atleta, ou da tática, que pode ser do grupo, a coordenação entre o grupo, ou uma tática individual também, tá bom? A gente vai entender isso mais para frente. Como é que seria uma tática individual? Quando há uma marcação individual. Tanto a equipe que está no processo de defesa, se ela tem 6 atletas em quadra, né, fora o goleiro que está na baliza, ela estrutura ou modifica ou induz um atleta a ficar fazendo uma marcação individual. A equipe trabalha em conjunto e há também uma tática de marcação individual. Bom? Então, técnicas defensivas do handball, ainda segundo Zamberlan, nós temos a posição básica defensiva, né? É a postura em que se deve adotar todos os jogadores, posicionando para quê? Para intervir na aproximação defensiva com rapidez. Essa posição básica é para permitir que o atleta consiga executar de forma rápida e eficaz o processo defensivo. O objetivo principal da posição básica defensiva é o quê? Buscar uma posição ideal para intervir na ação posterior de maneira eficiente e rápida. Ainda no mesmo quesito, nós temos aqui o aspecto da posição básica, que é constituído
de todas essas situações aqui. Técnica defensiva básica: conjunto de braço, mãos, tronco e pernas. Como é que deve estar o meu corpo numa posição defensiva básica, Kleber? Estendido, né, o braço e o antebraço estendido para a lateral, cotovelo semiflexionado, com a borda radial, né, da palma da mão para cima, ou então, propriamente dito, o polegar voltado para cima. As mãos devem estar espalmadas, voltadas para frente e à altura do ombro. Desculpa que ficou faltando um M, tá bom? O tronco com uma leve inclinação à frente, tá bom? Para que aí ele consiga fazer uma posição de expectativa, para agir mais rapidamente. E as pernas com abertura lateral, ou seja, com um afastamento, né, paralelas, e os joelhos levemente flexionados, nem estendido demais, nem totalmente estendido, nem flexionado demais, porque senão pode prejudicar a ação de rapidez no momento da execução da defesa. Após isso, nós vemos a posição básica. Partindo do conjunto da posição básica, nós também temos o atleta que vai realizar um deslocamento. E o deslocamento defensivo ele é constituído, ou seja, é a ação de mudar de um lugar para o outro na zona de defesa. É aquele atleta que se locomove, que se mexe, que sai de um lugar para o outro. Para quê? Para buscar o melhor posicionamento defensivo. Isso aqui acontece em todo esporte, tá? É utilizado na zona de defesa quando o adversário prepara para a finalização com os seguintes objetivos. Então, em que situações eu utilizo esse deslocamento aqui defensivo? Primeiro, tudo parte do meu adversário. Para que meu adversário realize uma ação, eu tenho que me preparar para aí sim começar a executar esse deslocamento defensivo. Então, em que momento, em que situação? Acompanhar a trajetória da bola, tá bom? Então, o deslocamento defensivo pode ser para acompanhar a trajetória da bola. Posicionar de frente ao adversário com a bola, ou seja, para eu me posicionar de frente com o adversário que está em posse de bola, então eu vou ter que me deslocar, me mover. Dar cobertura ao companheiro, então se meu companheiro vai ter dois atletas, um que está em posse de bola e o outro que não está, e eles estão chegando próximo à barreira e está só ele naquela posição, eu realizo um deslocamento defensivo para ajudar ele, cobrir ele, tá bom? Fazer a marcação, então se eu vou fazer uma marcação por bola, né, ou seja, a equipe adversária vai sempre ficar movimentando a bola e eu tenho que acompanhar esse movimento, então eu vou estar gerando um deslocamento defensivo. Em último passo, é efetuar um bloqueio, que pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser eficiente ou não, tá? Então, um bloqueio, principalmente executando sempre aquela movimentação que a gente viu anterior, aquele posicionamento do corpo, tá? Beleza, e como é realizado esse deslocamento defensivo, né? Então, em divisão, né? Divisão em função da execução. Então, na corrida, né? Tipo suspensão alternada das pernas. E no deslizamento, que é progressão, mantendo-se o contato com o solo sem saltar. Pelo menos um pé movendo-se na horizontal. Então, é aquele deslocamento que ele pode ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, tá ok? Então, são esses 3 pontos que a gente viu aqui. Divisão em função da execução. Na corrida, que aí é uma suspensão alternada das pernas, que você vai para frente e para trás. Ou em deslize, que é uma progressão também, mas não perde-se o contato com o solo, tá bom? E movimenta-se ou deixa-se pelo menos um pé, para que você consiga fazer essa movimentação lateral. Após isso, já vimos 2 passos das técnicas defensivas, né? Das táticas ou técnicas, ok? O terceiro é o bloqueio defensivo. Como é realizado o bloqueio defensivo? E o que é, primeiramente, né? É a ação de cortar a trajetória da bola. Em exemplo, se o meu adversário vai realizar um arremesso em direção à minha baliza, ao meu gol, eu me coloco entre ele e a baliza, para que eu possa fazer essa interceptação
da trajetória da bola, tá bom? Além de evitar, em alguns casos, até mesmo o próprio lançamento. Se o meu adversário vai arremessar e ele já arremessou e eu estou entre o goleiro e a baliza, ou entre o goleiro e a baliza, eu estou entre o meu adversário e a baliza, que é o gol, tá bom? Para que não haja confusão, eu vou conseguir realizar, muito possivelmente, uma interceptação da trajetória da bola. Ou, se eu realizo já esse bloqueio defensivo, me colocando na frente do adversário e entre a baliza, né? O atleta ele acaba cessando o ato de arremessar. Por quê? A bola não vai passar, tá bom? E aí, quais são os tipos de bloqueio defensivo? Nós temos o bloqueio alto com apoio, baixo com apoio e em suspensão. Tá, beleza, Kleber. Como é que funciona cada um deles? Vamos ver agora. Bloqueio alto com apoio. O defensor, tá bom? Imagina sempre a situação do jogo de handball, tá bom? Entre o adversário, o atacante e o defensor. Nesse caso, o defensor fica na frente do atacante, tá? Ao momento do lançamento, ele elevará os braços na vertical em direção à bola. As mãos deverão estar espalmadas, oferecendo uma maior superfície de bloqueio. Seria esse posicionamento aí, tá bom? Tá, beleza. E como é o bloqueio baixo com apoio, Kleber? O defensor fica situado sempre entre o ombro de lançamento do atacante e a baliza. Durante o jogo você percebe, tem um entendimento ou consegue analisar o adversário, saber se ele é destro ou canhoto, ou se ele é o que a galera chama de ambidestro, né? Tanto arremessa bem com a direita como a esquerda, diga-se de passagem, é mais raro, tá? Então, eu tenho sempre que marcar o ombro do meu adversário. Por quê? Porque sempre que ele levar o braço para lançar, eu vou perceber pela elevação do braço, então eu consigo fazer um bloqueio ou até mesmo uma marcação nele. Então tenho que me colocar entre essa linha de arremesso. Adiantará ligeiramente a perna correspondente ao mesmo lado e coincidindo com o atacante. Inclinará o tronco e estenderá o braço para atacar a bola. E no último instante com a mão aberta. Seria esse movimento aí, tá? Que é permitido no handball, só tomar cuidado com o contato de bola do joelho para baixo. Diga-se de passar isso aqui, bloqueio com apoio não é tão utilizado, porque às vezes a bola pode bater do joelho para baixo e aí não é permitido contato. Isso aqui, quem realiza muito é a posição do goleiro, tá? O goleiro sempre faz nos momentos de defesa esse tipo de posicionamento aí, abduzindo as pernas. E o bloqueio em suspensão, né? Parte daquele posicionamento anterior que a gente já falou, só que agora ele vai para frente do adversário, né? Ele toma um impulso, tá bom? Após o atacante ter saltado. Então, quando o atacante salta para arremessar, o defensor fará a mesma ação, tá bom? Para no momento do lançamento, elevar os braços, dirigindo as mãos abertas para a bola no intuito de atacá-la. Ou seja, teoricamente seria uma interceptação em suspensão. Não do adversário, mas da trajetória da bola. Porque se você bater no adversário e ele cair, o juiz pode interpretar essa ação como o quê? Como um ato aí de falta defensiva e não ofensiva, tá? Então, marcação. No ato da técnica defensiva, nós temos a marcação, que nada mais é do que uma ação de fixar o adversário com o fim de neutralizar seus movimentos, gestos ou jogadas, evitando assim que penetre ou lance a bola em direção à baliza. Quais os objetivos da marcação? Tá? Eu controlo o adversário, eu consigo impedir uma progressão dele ou uma penetração na barreira, consigo interceptar a bola, evitar o arremesso, tá bom? Então essa marcação, vocês vão ver que tem os tipos de marcação, tá? E a divisão quanto à execução também. Como é que eu posso realizar? Quais são os tipos de marcações que eu posso realizar contra o meu adversário? Você pode realizar uma marcação através de controle visual, controle próximo e de impedimento, tá? Então são esses três tipos de marcações que podem ser realizadas dentro do handball. Diga-se de passagem, o próprio nome já é bem explicativo. Então, a marcação por controle visual, como é que ela é realizada?
é quando o adversário estiver a uma distância, tá? Preparando a finalização, mas não oferecendo perigo de lançamento ou penetração. Então, para que eu não vá até meu adversário e consequentemente crie uma brecha na minha barreira, eu faço esse tipo de marcação de controle visual, geralmente contra adversários que estão em posse de bola, tá bom? A uma certa distância, que estão se preparando para finalizar, mas eles não oferecem perigo claro. Por quê? Porque ele não vai penetrar a barreira, e se ele realizar ainda um ato de lançamento, eu vou conseguir interceptar a bola, tá? O defensor deverá posicionar-se sempre entre o atacante e a baliza, sem deixar espaço para o lançamento ou a penetração. Lançamento é a bola, a penetração é quando o atleta ultrapassa a barreira e faz aquele salto, né, antes de pisar na linha da área do goleiro, para poder realizar um arremesso. Tudo bem? A partir da posição básica, deverá se deslocar acompanhando o adversário, observando suas ações. Tá bom? Então, o adversário se movimenta para a direita, eu vou também realizar uma movimentação pequena, mas a minha ordem de marcação maior é visual. Na marcação por controle visual, né, o deslocamento deverá ser normalmente para a lateral e deslizante. É aquele ato da perna e a outra chega. Perna e a outra chega, tá? É deslizante, lateralizado. Além de observar o atacante, deverá também controlar a bola e ter uma visão geral do jogo para evitar qualquer tipo de surpresa. O que seria essa surpresa? Uma penetração na barreira ou um lançamento que seja efetivo, ou seja, gol. Tá, então isso aí que a gente viu é o controle visual. É controlar o adversário através da visão, tá bom? A marcação por controle próximo. Como é que seria isso? O defensor se posiciona próximo ao atacante para evitar a recepção da bola. Então, ou seja, eu não estou falando especificamente do atleta que está com bola. Nesse caso agora é aquele atleta que está sem bola. Então eu tenho que fazer uma marcação por controle próximo, tá próximo do meu adversário. O defensor deverá estar entre o atacante, né? E vocês vão ver que sempre eu vou estar utilizando essas informações, que está marcando, e a baliza. Por que disso, Kleber? Porque se eu não estiver entre, o que é que vai acontecer? Quer dizer que esse atleta acabou penetrando a minha barreira, ou ele tem uma chance clara de lançamento, e um lançamento efetivo que vai resultar num gol, tá bom? E é claro, em posição básica de defesa. O deslocamento deverá ser em direção ao adversário com velocidade em um momento oportuno, tá bom? Então o atleta tem o poder de decisão de entender, de interpretar quando é que ele vai fazer uma marcação por controle próximo, ou seja, antes da recepção da bola pelo seu correspondente. Se eu tiver uma boa agilidade, velocidade, coordenação, quando o atleta for fazer a troca de passes, eu vou conseguir chegar de forma efetiva, interceptando a trajetória da bola ou marcando o meu adversário. O deslocamento deverá ser feito na corrida, seguido de parada brusca, diante e próximo ao adversário, não dando espaço para uma recepção. Por isso que é chamado de controle ou marcação por proximidade. E o outro é a marcação de impedimento, já para adiantar aqui, só comentar em cima. O defensor deverá evitar a penetração do adversário, tá bom? E consequentemente o lançamento da bola em direção ao gol. Esquece as duas situações, esse adversário agora já está em posse de bola. Se eu der mole, se eu der uma brecha, se eu falhar na minha técnica defensiva, ele vai conseguir penetrar e realizar um lançamento. Então o objetivo principal dessa marcação de impedimento é realizar isso aqui. O defensor deverá estar posicionado sempre entre o atacante e o gol, ligeiramente para o lado da bola. Por que da bola? Porque a bola é a trajetória, tá bom? A ação deve ser no momento em que o atacante pega a bola. O atacante pegou a bola, eu já faço uma marcação de impedimento. As pernas devem estar à frente, correspondente da bola, e a cabeça do atacante, com a palma da mão voltada para fora. Ou seja, seria uma base antero-posterior. Perna, se o cara é destro,
minha perna esquerda vai estar na frente, minha perna direita vai estar atrás. Eu vou bloquear o braço de lançamento, no caso se ele é destro com a minha esquerda, e a direita eu vou controlar o corpo dele, tá bom? As pernas devem estar à frente, correspondente à bola e à cabeça do atacante, né? Então, o outro braço deverá estar na cintura ou no quadril, ao lado posterior do atacante, para impedir que ele faça uma progressão e uma penetração. As pernas devem estar semiflexionadas, para que eu possa ter uma base de equilíbrio, tá bom? Se o adversário tentar a saída, deverá travar ele. Essa travada ela é permitida, tá bom? Desde que você não realize nenhum ato de agressividade maior, como os atletas antigamente faziam. Além de apoiar a mão direita no tronco do adversário, com a mão esquerda baixava e depois abraçava, levantava e jogava. Isso não é permitido, tá bom? Então, utiliza-se das técnicas defensivas do handball para compor a tática. Então, cada uma dessas técnicas defensivas que a gente viu, o professor, o técnico, se utiliza dela para poder montar o sistema tático, obedecendo a especificidade de cada atleta e de cada momento do jogo, tá bom? Então, posição básica defensiva é um deslocamento defensivo, né, que traz aí a questão do bloqueio e marcação. Regras básicas para todo defensor, né? Todo defensor deve aprender de forma eficaz e satisfatória a posicionar-se entre o gol e o atacante. Por quê? Porque eu consigo interceptar a trajetória da bola. Observar e marcar o braço de arremesso. Isso aqui é uma regra básica para todo defensor. Manter-se na posição básica em equilíbrio, bom, que é aquele semiflexionado, tronco inclinado à frente, para que eu consiga ter um bom equilíbrio e também uma boa agilidade, um processo de rapidez na execução de um processo, de uma tática defensiva, tá? Observar constantemente seu oponente, então é uma regra básica. Evitar a penetração, ou seja, que o adversário penetre na barreira e consequentemente faça o lançamento. Observar e acompanhar sempre a trajetória da bola, tá? E evitar o bloqueio ofensivo, tá bom? Marcar o pivô, que é aquele carinha que fica ali dentro da tua barreira, enchendo o saco, doido para poder receber essa bola e só virar e fazer um arremesso. Sair no momento oportuno para a marcação ou bloqueio, tá? Então, é uma das regras básicas de cada defensor, né? Após isso, discutindo um pouco de técnica, tática, quais são desses pontos, nós temos as fases da defesa, né? Então, retorno é a fase na qual, após perder a posse de bola no ataque, os jogadores deverão retornar o mais rápido possível pelo caminho mais curto, ou seja, para realizar a sua defesa. A corrida deverá ser feita de frente até o centro da quadra para observar o possível lançamento do contra-ataque. De costas, após passar do centro da quadra até a linha dos 6 metros. Então, até minha equipe realizou o ataque, está lá do outro lado da equipe adversária. Se perdermos a posse de bola até o centro da quadra, o meio, eu vou correr de frente. Após isso, eu vou correr de costas, porque eu consigo manter um campo de visão que permite aí eu possa ter uma chance de realizar uma interceptação da bola, né? Que sempre tem aquele atleta que vai dar aquele arremesso longo para um colega dele que está lá na frente. Eu consigo interceptar se eu tiver um campo de visão. Se eu tiver de costa para a bola, eu não consigo ver nada, tá? Nós temos aí a defesa temporária, né, que é o prolongamento da situação anterior. O defensor deverá, às vezes, atuar fora de sua posição. A organização da defesa, né? Então, após a defesa temporária, devem voltar à posição de origem. Como assim, Kleber? Às vezes, atletas que estão na ponta direita podem estar fazendo uma defesa quase que no centro ali da barreira. Isso não é a posição original dele, mas após a realização dessa defesa temporária, a barreira pode se organizar de novo para retornar à sua posição original, tá? Isso ocorrerá com uma paralisação do jogo por falta, pelo árbitro ou uma contusão de jogador. Então, ou seja, a equipe só se reestrutura, só se reorganiza a defesa de forma como se ela estivesse jogando, ou seja, os atletas na sua posição inicial, quando há uma situação de falta ou uma contusão de algum jogador, ou quando a bola estiver do lado oposto ou no lado oposto ao jogador, tá? Então, pode acontecer
em um momento parado ou um momento dinâmico do jogo. Tudo vai depender da situação. Após isso, nós também temos que entender que o próprio processo defensivo no handball ele é montado através de sistemas, que todo esporte tem seus sistemas, tá bom? Tanto ofensivo, defensivo, e aí vai puxar as numerações, aqui 4, 3, tá bom? Para vocês entenderem. Então, a defesa em sistema é uma aplicação de um sistema defensivo estabelecido no momento específico, de acordo com o ataque do meu adversário. Isso dependerá das características do ataque adversário. Equipe que só infiltra, equipe que tem jogador com arremesso de fora, com jogador bom na finta, com excelente jogador no arremesso e na finta, além de ser um time bem organizado durante o jogo. Então, a defesa em sistema depende de cada um desses pontos, tá bom? Cabe ao técnico, ao jogador, interpretar e fazer uma leitura da própria equipe adversária para montar o melhor sistema de defesa durante a partida, tá? Então, aqui nós encerramos o nosso sistema defensivo. Esse aí, a gente vai parar por aí para o nosso conteúdo da V2. Se em outra situação tivermos oportunidade, a gente vai estar fazendo mais um conteúdo que agora seria entender o sistema ofensivo da partida, como é que se monta, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal.